boa noite a todos, uma noite muito especial. Acho que vocês já perceberam que eu mudei o penteado, né? Modifiquei aqui um pouquinho o penteado, né? É assim que a gente faz, tem que mudar um pouquinho, né? Outro dia você vai me ver aqui sem a barba, outro dia você vai me ver somente com o cavanhaquezinho aqui. É o jeito que a gente dá, né? É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, uma noite especial, uma quarta-feira, dia de oração. Nós vamos ter aqui oportunidade também para fazer alguns pedidos especiais. Então vamos orar. Querido e amado Deus, a nossa gratidão a Ti, pela Tua bênção sobre nós, pelo Teu cuidado conosco, com a nossa família, a despeito das dificuldades que estamos enfrentando nesses últimos dias. Entendemos que o Senhor está em nosso caminho, está dirigindo a nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós até aqui e temos a certeza de que, a despeito da turbulência desses dias, o Senhor continuará nos sustentando em Teus braços de amor e nos dirigindo até a Canaã Celestial. Iremos, ó Deus, agora abrir a Tua santa e bendita palavra e nós te rogamos em nome de Jesus que através da Bíblia o Senhor nos fale de maneira muito especial ao coração. As bênçãos que rogamos nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa noite é uma noite muito especial, a noite que vamos falar hoje. Um acontecimento que ocorreu numa cidade distante, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. A sombra da noite caía, né, sobre essa cidade, o pôr do sol já estava ali. Era no Vale do Jordão. Os trabalhadores voltavam do campo, depois de um dia de trabalho. Os pastores já encaminhavam os seus rebanhos, seus grandes rebanhos para os currais, e olhavam para o céu. Naquela noite o céu estava límpido, não havia nenhum sinal de tormenta, de dificuldades. Entre o povo não havia vozes de lamento, de choro, de dor. Nada indicava naquela noite qualquer tipo de anormalidade. Porém, de acordo com o supremo decreto de Deus, aquela seria a última noite de Sodoma. Sodoma já era uma cidade condenada. O decreto já havia soado. E eles estariam vivendo ali a sua última noite. Só que ninguém se dava conta disso. E eles eram um povo totalmente indiferente. Havia multidões ociosas, não tinha muito o que fazer, porque viviam em grande abundância. Era um local extremamente próspero. Havia prosperidade financeira, econômica, de todos os aspectos. O lugar é extremamente belo e rico. Tudo que plantava em Sodoma crescia em abundância. Havia abundância de água, de vegetação, de planícies e planaltos. Um lugar belíssimo, com pastos verdejantes, com plantações de uvas gigantescas, com gados numerosos. Viviam em plena prosperidade. Mas aquele povo que vivia dessa maneira, eles viviam numa busca insaciável pelo prazer e o prazer da carne. Eles se entregaram de forma plena aos prazeres, aos desejos da carne. Sodoma se tornou um símbolo de perversidade, de maldade, de sensualidade. E todas essas coisas que a palavra de Deus hoje e sempre condena e nos adverte. Então essa prosperidade é que estimulava a busca, sempre uma busca de novos prazeres. Mas os juízos de Deus cairiam sobre aquela cidade sem nenhuma dificuldade. Estava tudo preparado para isso. Então vamos ler um pedacinho do que diz a Bíblia sobre isso, no livro de Gênesis. É hora de abrir a Bíblia agora. A Bíblia vai nos contar essa história da última noite de Sodoma. Gênesis capítulo 19, dos versos 1 até o verso 3. Gênesis 19. Ok? Espero que você já tenha encontrado na sua Bíblia
É importante todas essas noites que nós nos encontramos aqui nessa live, traga sua Bíblia. Não pode vir sem a Bíblia. Porque o grande objetivo dessas noites é abrir a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus juntos. E encontrarmos juntos lições importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento como pessoa, como cristão, como ser humano, né? Ok? Diz assim na minha versão aqui, revista aí atualizada, diz assim, verso 1, capítulo 19, Gênesis 19, verso 1. Ao anoitecer, quer dizer, ao pôr do sol, né? Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se em reverência, em um cumprimento oriental, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Verso 3. Instou-lhes muito, quer dizer, insistiu muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete. Não foi um lanchinho, não, um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Dois peregrinos se aproximam da cidade. Quem imaginava que aqueles homens estavam trazendo nas mãos as taças, ou a taça da ira de Deus sobre aquele povo impenitente? Quem imaginava? Eram dois peregrinos com roupas comuns, de roupas normais. Aconteceu que quando eles entraram na cidade, atravessaram os muros da cidade, os portões da cidade, Ló estava ali. E Ló percebeu que eles não eram dali, que eles eram estrangeiros. E Jó disse: Não, vocês não vão poder ficar aqui. Jó conhecia mais do que ninguém aquele povo. Ele conhecia a maldade daqueles homens. Ele sabia do que aqueles homens eram capazes. Por isso ali ele foi para cima e disse: Não, vocês não vão ficar aqui, vocês vão para minha casa. Depois de manhã vocês vão embora, mas essa noite não passa. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Quando ele dizia assim, a praça era aquele lugar vazio, dentro do muro da cidade. Ali dentro do muro da cidade, eles estariam ao sabor do tempo, né, ali dentro da cidade. Se não encontrasse nenhuma hospitalidade, os peregrinos faziam isso. Pelo menos ficavam protegidos dentro da cidade, dormiam pelo chão, ao relento, como se diz aqui na Bahia, né? Porém, estariam protegidos, mas Ló sabia que ali dentro eles não estariam protegidos a menos que estivessem numa casa. Por isso ele insistiu com eles, mas insistiu tanto que os anjos disseram: Tá bom, então nós vamos. Veja só a importância da hospitalidade, né? Hospitalidade, a Bíblia diz, me parece que no livro de Hebreus, que alguns por conta, Hebreus ou é Tiago, né? Alguns por conta da sua hospitalidade hospedaram anjos. Ló é um exemplo disso aqui, né? Portanto, Ló insistiu até que eles entraram. O versículo 4, que acontece logo em seguida, versículo 4. Mas antes que se deitassem, eles comeram, lavaram os pés, né? Como era o costume da época, comeram o banquete de Ló. Agora, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Aonde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que, olha só, para que abusemos deles. Como é esses homens, né? Para que abusemos dele. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse: Rogo, meus irmãos, não façais mal. E agora eles começam a questionar. Ló começa a dizer: Não, vocês não vão fazer isso. Eu tenho 2 filhas aqui, e eles disseram: Não, a gente quer esses homens. Olha, se você ficar insistindo com isso, nós vamos fazer com você pior do que nós iríamos fazer com eles.
Mas daí então, a Bíblia diz aqui, vamos ver aqui no versículo 9, eles porém disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, reclamando de Ló, você não era daqui, você veio daqui depois que Abraão veio para cá, você não era daqui, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, quer se meter em tudo. Toda vez que eles faziam alguma coisa errada, que Ló estava próximo, Ló questionava, dizia, isso está errado. Ló era um homem justo. Você tem medo de se posicionar diante de uma coisa que está errada? Para não se queimar? E às vezes fica calado. Já viu aquela frase que fica circulando nas redes sociais, que é atribuída, não tenho certeza, mas é atribuída a Martin Luther King, né, que diz que o pior não é a perversidade dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando você vê a injustiça sendo cometida diante de você, você se cala ou você fica indignado, ou você faz de conta que você não está vendo nada. Ló não era assim. Ló questionava. E por questionar, aqueles homens disseram, você pensa que tudo você se mete e quer se meter nisso agora também? E arremessaram-se, a ti, ainda no verso 9, a ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, foram para cima de Ló. E se chegaram para arrombar a porta. Que petulância, né? Porém, os homens, verso 10, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta. Agora veja só o verso 11. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta, eles ficaram zanzando, ficaram cegos. Ali já era uma pequena amostra do juízo de Deus. Eles ficaram cegos. Eles não sabiam do que estava acontecendo. E naquele momento, enquanto eles tentavam ir além, os limites da misericórdia de Deus, da paciência de Deus se esgotou. E aqueles homens ficaram cegos, tateando no escuro, demoraram um tempo até que encontrasse, até que encontrasse a porta. Daí então, os anjos agora revelam para Ló qual era a sua missão. O que é que eles estavam fazendo ali? Versículo 12 até o 14. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Tem mais alguém da sua família por aqui? Genro e teus filhos, as tuas filhas e todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois, verso 13, vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo, destruir o povo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Olha aqui, irmãos. Ló é o seguinte, nós vimos aqui para dar fim a essa cidade. Basta, sua impiedade alcançou o limite máximo da paciência divina. Agora é a hora de dar o castigo que eles merecem. São muitos séculos. Foi vendo? O celular está descarregando. Acho que não está. Vê se está desligado aqui. Aqui, ó. Pegou, né? Desculpa, então, que eu fico com medo de apagar, porque a bateria acusou fraca, né? Não estava bem ligado. Então o limite tinha passado. Então ele disse, olha, nós viemos para destruir esta cidade. Agora, tem mais alguns dos seus que não estão aqui. As filhas deles estavam ali. Mas aqueles homens que estavam para casar com as filhas deles, que eles já consideravam como genro, Ló saiu doido pela rua procurando. Ele foi na casa daqueles homens e começou a bater nas portas e dizer, vamos sair daqui, nós precisamos sair daqui, tem 2 anjos lá em casa que vieram para nos advertir. Se fosse com você, você ia acreditar? Você acha estranho esses homens zombarem de Ló? Dizem, ele deve estar brincando com a gente. Você acreditaria?
Se alguém chegasse agora e dissesse para você, olha, tem 2 anjos lá em casa e disse que a gente tem que fugir daqui, você fugiria? É provável que eles disseram, você está caducando, Ló, deixa de brincadeira, é só hora de dormir, rapaz, eu estou aqui para dormir, você vai me acordar com brincadeira? Vai para casa, depois a gente conversa sobre isso. Ló volta para casa triste, frustrado, não trouxe ninguém com ele. Essa busca de Ló por aqueles homens representa a busca incessante de seus pais atrás de seus filhos, que muitas vezes se desviam de Deus, que se afastam de Deus, que não querem nada com Deus. Enquanto esses filhos estão como os habitantes de Sodoma, desfrutando dos prazeres da carne por aí fora, o pai, às vezes a mãe, ou os dois, estão se derramando em lágrimas em casa, colocando o seu coração diante da presença de Deus, clamando pelos seus filhos. Ló, de cabelos brancos, correndo atrás daqueles homens, representa todo pai que hoje se angustia atrás dos seus filhos, e eles nem se dão conta disso. Muitos filhos, você que é filho, que está me ouvindo aí agora, você não se dá conta de quanto esses pais se preocupam contigo, de quantos esses pais te amam. Só um dia, quando você tiver uma certa idade, quando você for pai ou mãe, é que você vai entender o que estou te dizendo agora. Seja sábio, entenda agora, pela experiência dos outros. Não existe neste planeta alguém que te ame mais do que seus pais. Humanamente falando, não existe uma outra pessoa, nem namorado, nem marido, nem esposo, nem mãe, ou nem mãe, né? Nem amigo, patrão, político. Não tem ninguém que te ama mais do que o seu pai e sua mãe. Ouça seu pai e sua mãe. Se eles correrem atrás de você e dizem, meu filho, minha filha, abandona isso aí, vem para cá, escute, ouça. Ló volta para casa triste, desanimado, encontra os anjos, e os anjos agora dá um ultimato para Jó, versículo 15, o ultimato: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma sua mulher e suas 2 filhas, que aqui, as suas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, os anjos, né, pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade, quase que à força. Ló não queria sair, não é porque estava pegado à cidade, não, ele estava pegado àquelas pessoas que estavam perecendo. Irmãos, isso aqui tem uma lição muito grande para nós. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. O anjo diz, tem que sair. E Ló diz, não, espera mais um pouquinho. Eu quero esperar mais um pouco. Eu quero ver se eu vou lá de novo, vou começar com ele de novo. Talvez eles venham. Talvez no amanhecer eles venham. Verso 17, havendo-os levado fora, disse um deles, um dos anjos, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Esse é o título dessa noite. Lições da noite. O título de hoje é Foge para o monte. O ultimato do anjo era, foge para o monte e não olhe para trás. Aquela era a última noite. Aqueles homens não entendiam. Nenhum deles sabia. Poucos minutos depois daquelas palavras, desceria fogo do céu. Vamos ver isso acontecendo no versículo 23. Para encerrar aqui essa parte da história. Saía o sol sobre a terra. Já havia amanhecido quando Ló entrou em Zoar, uma cidade pequena no monte. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e a cidade próxima, Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, na verdade 5 cidades, Sodoma, Gomorra, Zeboim, tem mais outras que eu não lembro o nome, são 5 cidades,
e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Tudo foi destruído, tudo foi incinerado, literalmente incinerado. Não restou nada. A encantadora cidade foi destruída, com os seus palácios, com os seus grandes edifícios, com todos os seus vinhedos e jardins. As suas multidões luxuriantes, os seus carros, a sua alegria, a sua música, a sua festa, o seu ouro, as suas taças, suas joias, suas etiquetas, tudo foi destruído, totalmente incinerado. Os bens deste mundo desaparecem ante a glória de Deus. São como nada, se tornam como cinzas na presença do Deus maravilhoso. A sua glória, ela é fogo consumidor diante do pecado. E a glória de Deus foi manifestada naquela noite de maneira poderosa diante daquele povo. E o que se viu foi uma cidade totalmente consumida pelo fogo. Aquele encantador vale de Sidim, como diz a palavra, se transformou numa total, completa desolação. Interessante que hoje não existe nada naquela região. Somente o mar morto, onde tem uma grande concentração de sal que nada cresce ali, nada nasce ali. Um amigo lá de Rondônia, o doutor Hermes, um advogado renomado, conhecido lá, muito amigo, uma vez numa lição de escola sabatina, ou não, nós sempre comentávamos temas bíblicos, e um dia ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse: pastor, você está lembrado que o Mar Morto fica na região de Sodoma e Gomorra, ali dentro daquela região. E tudo queimou, e a maldição sobre Sodoma e Gomorra existe até hoje. E quer que ele prove? Ele disse: não pode provar. Ele disse: o rio Jordão, ele nasce lá de cima, uma fonte lá na Síria, e vai descendo, trazendo vida. E ele vai circulando, passando por tudo quanto é parte, passa pelo mar da Galileia, passa naquela região da Jordânia, por isso que é chamado Jordânia, porque ele atravessa aquela faixa de terra, a Jordânia do lado de cá é a Transjordânia do outro lado do rio. E ele atravessa, e ele vai passando, vai trazendo vida, saúde, alegria, paz e beleza. E no final de tudo, a ponta de tudo é o Mar Vermelho. Olha no mapa. Onde é que vai parar as águas que descem do Mar da Galileia, passa pelo Rio Jordão, que vem lá de cima? Elas param onde? Elas acabam, literalmente acabam no Mar Morto. Ela não deságua no mar, acaba no Mar Morto. Chega ali e para, estanca. E o doutor Hermes dizia: isso é uma maldição. A desolação foi completa, total e restrita. Passaram-se milênios. E um dia o Mestre Jesus está pregando. Veja só o que ele diz no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Já falei que eu gosto muito do Evangelho de Lucas, né? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez agora no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. Veja o que diz o Mestre. Ele agora vai linkar a história de Sodoma e Gomorra com a nossa história. O que é que isso tem a ver conosco? Segundo Jesus, tem tudo a ver. Tudo a ver com a minha experiência e com a sua experiência, com o tempo que nós vivemos. Capítulo 17, nos versículos 28 até o 32. Diz assim, 28, Lucas 17, 28 diz: o mesmo aconteceu. Primeiro ele falou do dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Aí no 28 ele diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Os habitantes de Sodoma e Gomorra comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, nós lemos aqui a partir do versículo 23, né? No dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí
Aí ele arremata dizendo no versículo 30: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será na minha volta. Vai estar do mesmo jeito, comendo, bebendo, vivendo como se Deus não existisse. Verso 31: naquele dia, quem estiver no eirado e tivesse os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E ele termina essa parte dizendo, o verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Nós não lemos aqui, né? Mas a história você conhece. O anjo disse, saia, fuja para o monte agora, tem que fugir agora para o monte e não olhe para trás. Mas o texto bíblico diz que a mulher de Ló olhou para trás. E Jesus agora chama a história novamente, coloca diante dos seus ouvintes, diante de nós, e fala, a minha volta vai ser igualzinho aos dias de Noé, ou aos dias de Ló, do mesmo jeito. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. E de repente, a destruição vem, o final vem. Quando menos esperar, quando todos estiverem dizendo, paz e segurança sobrevirá, disse Jesus, repentina destruição. Mas Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló. Fuja para o monte, mas lembra-se, ou lembra-te da mulher de Ló. A mulher de Ló se tornou um símbolo. Eu acho interessante que o primeiro versículo, ou melhor, o versículo mais curto da Bíblia está no Novo Testamento. E é, Jesus chorou. Há quem conteste. Diz que o primeiro versículo, o versículo mais curto da Bíblia, está no Antigo Testamento. Lá na lei, não matarás, que é o versículo mais curto da Bíblia. Mas o segundo versículo mais curto da Bíblia é esse aí. Jó, capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Um verso extremamente relevante, que tem tudo a ver comigo e com você. Devemos lembrar da mulher de Ló, pelo menos por 3 aspectos importantes. Por que devemos lembrar da mulher de Ló? Devemos lembrar dela como alguém que estava terrivelmente apegado ao pecado e terminou morrendo com ele. Tinha um quadro e um programa de humorismo na TV, acho que era na Globo, eu não assistia muito esse... Acho que eu nunca assisti um completo quadro, mas eu lembro de uma frase que ficou famosa. Tinha um personagem que se dizia ser baiano, e ele tinha uma frase que ele dizia assim, eu saí da Bahia, ele morava em São Paulo, eu saí da Bahia, mas a Bahia não sai de mim. Ele dizia isso, ele sempre dizia alguma coisa que ele lembrava o costume da Bahia. Eu saí da Bahia, mas a Bahia não sai de mim. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. O olhar dela para trás evidenciava que ela tinha apego às coisas que tinha deixado para trás. O anjo tinha dito, não olhe para trás. Olhar para trás significa estar apegado, ter saudade. Aquela mulher entrou para a história como uma lição para mim e você. A lição daquela noite que aquela mulher nos traz é, não se apegue ao pecado de tal maneira que você fique preso a ele, ao ponto de você morrer com o pecado. É o momento de sair para o monte e não olhar para trás. Você já fugiu para o monte no dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Você foi para o monte. Eu fiz a mesma coisa. Você tem lembrado da mulher de Ló? Pelo menos você tem lembrado da advertência que o anjo deu para a mulher de Ló. Não olhe para trás. O apóstolo Paulo diz, esqueça das coisas que para trás ficam. Avance para aquelas que estão diante de nós. Ela corria para o monte. O seu corpo corria. Mas o seu coração e sua mente estavam parados, estavam lá atrás. Não devemos, irmãos, menosprezar a força e a malignidade do pecado. Nós ainda não entendemos verdadeiramente o que é o pecado. E por isso, muitas vezes, nós brincamos com o pecado. Não se deve brincar com o pecado. Não se deve menosprezar a sua força.
Conta-se que um dia um homem estava tentando contratar um motorista. Ele queria um motorista habilidoso e ele tinha várias pessoas ali que se candidataram. Depois de alguns testes, ficaram 3 homens que os seus assistentes estavam com dificuldade de escolher qual deles seria o melhor para ser contratado. E aquele homem disse: eu vou fazer um teste com eles. Entre o primeiro, ele entrou, vieram os 3, e ele disse: meu amigo, a que distância você pode avançar em alta velocidade de um precipício com habilidade sem que você corra o risco de cair lá embaixo? Aquele homem pensou um pouquinho e disse: eu garanto que até 1,5 metro eu consigo passar em alta velocidade sem escorregar, sem cair, em segurança. Ele disse: em segurança, total segurança. Ele disse: muito bem. Passou, aquele homem encostou, ele disse: agora vem um segundo, e ele fez a mesma pergunta: a que distância você é capaz de chegar dirigindo um carro com alta velocidade? E aquele homem disse: olha, eu garanto que 0,5 metro, ele tinha ouvido a história do outro, ele disse: eu garanto que 0,5 metro eu consigo me aproximar e sem cair. Impressionante. Vem o terceiro: a que distância você consegue passar em alta velocidade? E aquele homem disse: meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa, eu vim aqui procurar um emprego. Você está procurando o que? Aventura? Brincadeira? Se você está querendo brincadeira, aventura, não conte comigo, porque eu vou lhe dizer, a distância mais longe que eu puder ficar desse precipício, pode ter certeza que eu não vou me aproximar dele, não. O mais longe que eu puder, eu vou ficar. Qual dos 3 você acha que aquele homem contratou? É claro. A que distância você consegue chegar do perigo? A que distância você consegue se aproximar do perigo? Fuja do perigo. Não se aproxime do perigo. Não brinque com o pecado. O pecado é traiçoeiro, e a mulher de Ló é um representante e nos lembra alguém que está apegado ao pecado. Manipular o pecado como se fosse bênção é extremamente perigoso. Cuidado com o pecado acariciado que está no seu coração. Precisamos abandonar o pecado, em qualquer de suas formas. Segunda coisa que a mulher de Ló nos ensina, né? E devemos lembrar dela por isso, como alguém que não precisava ter morrido. Ela não precisava ter morrido. Bastava dar atenção às advertências de Deus. Aquela tragédia poderia ter sido evitada. Infelizmente, muita gente não leva Deus a sério, não leva as advertências de Deus a sério. Deus diz uma coisa e depois ele disse: mas talvez Deus não queria dizer isso. De vez em quando aparece alguém e diz assim: pastor, o que você acha de eu namorar com uma pessoa que não é da fé, que não é da igreja, e dar estudo bíblico e trazer para o que você acha? E eu respondo como eu aprendi com Jesus: o que é que está escrito? Jesus respondia assim, né? O que é que está escrito? Como é que diz a palavra de Deus? Que você não deve. Deus já disse. Não, mas eu vou procurar. Não tem mais. Deus já disse. Não, mas eu vou pedir a Deus uma orientação. Eu vou fazer pedir um sinal de Deus. Que sinal de Deus está escrito? Naquilo que diz assim diz o Senhor, você não precisa mais provar Deus. Você não precisa perguntar para Deus. Ele já está escrito aqui. Precisamos levar Deus a sério. Balaão não levou Deus a sério. Nós vimos a tragédia. A mulher de Ló pensou: talvez o anjo tenha blefado. Ela não precisava ter morrido. Ela tinha que correr, ir até o monte, e de lá do monte ela poderia contemplar campos muito mais verdejantes, muito mais belos depois do monte do que havia em Sodoma, mas ela não confiou na advertência de Deus. E por último, porque devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que se tornou um monumento de uma alma incrédula.
alguém que não crê. Veja que ela é uma mulher do povo de Deus, como Ló também era. Fazia parte do povo de Deus. Mas ela, em sua incredulidade, após se envolver com as pessoas de Sodoma, após se habituar aos costumes de Sodoma, após aprender a gostar das coisas que eles faziam, depois de começar a ver tudo isso como normal, né? Eu não vejo mal nenhum mais nisso. Às vezes as pessoas dizem, não, pastor, não pode fazer isso por quê? Eu não vejo mal nenhum. Eu tenho um amigo de muitos anos, é um advogado também, só que aqui na Bahia, né? O doutor Almir. Eu lembro que uma vez, quando eu estava entrando na igreja, ele estava pregando na igreja, e o texto bíblico, Jesus dizia, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele dizia isso aqui. Tem pessoas que dizem assim, eu não vejo mal nenhum em fazer essa coisa aqui que está errada, mas não vai ver mesmo. Porque se não nasceu de novo, não pode ver. Não pode ver o reino de Deus. Às vezes aquela mulher, a mulher de Ló, dizia, eu não vejo mal nenhum nisso. E aos poucos ela foi condescendendo com o pecado. O próprio Ló já estava condescendendo com o pecado. Ele já vivia naquela cidade sem estar com nenhum tipo de dificuldade. Aquilo já não te incomodava tanto. Se aquilo não incomodasse, ele já tinha saído de lá há muito tempo. Mas Ló e a sua família já estavam habituados, né? A urgência da vida cristã não permite que gastemos tempo, irmãos, suspirando as coisas deste mundo. Deixa eu lhe falar para você aqui. Como eu disse, Luiz Gonçalves disse, chegue mais perto, mas aqui eu é que chego mais perto. Eu chego bem pertinho do seu coração aqui. Para não cortar minha cabeça, eu vou entortar assim, para não cortar aqui na câmera. Mas deixa eu falar com você, é o seu coração nessa noite. Qual é a coisa do teu passado que te prende ainda a este mundo? Que impede de você correr totalmente para os braços do Mestre, para o monte que representa Jesus. O que está impedindo? Você está apegado às coisas do seu presente ou do seu passado ainda? O que está te prendendo? Você se acostumou com isso, você tem um pecado acariciado no seu coração e você não deseja abandonar. Você luta para não abandonar. Você sofre quando pensa em abandonar. Jesus disse para mim e para você que sofremos desse mal. Lembrai-vos da mulher de Ló. Um símbolo de uma alma incrédula. Precisamos atender a voz do anjo que fala conosco nessa noite. Foge para o monte. Vamos encontrar Jesus com os braços abertos. Desejoso de transformar o nosso coração e a nossa vida. Estamos vivendo a última noite da terra. Essa é a última noite da terra, como Sodoma. Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, vai ser no dia de Ló, vai ser do mesmo jeito. Vivemos nessa última noite. É hora de nos apegarmos às coisas deste mundo. É hora de nos apegarmos de Sodoma moderna. Estamos vivendo como os habitantes de Sodoma e Gomorra, estamos apegados a essas coisas. É a hora de abandonar. Você lembra que eu falei que tinha uma lição importante? Deixa eu passar essa lição. Talvez alguns vão dizer, não pastor, é a hora de ir para o monte, é ir para o mato, fugir para o campo. Essa é a hora de fugir para o campo. Sim, vai haver o momento de fato de fugir para o campo. Mas talvez esse tempo ainda não chegou. Aí a história de Ló nos ensina isso. Enquanto a gente dizia, vamos sair, Ló dizia, vamos esperar mais um pouquinho. Mas por quê? Porque eu quero desfrutar de Sodoma? Não, porque eu quero salvar. Tem pelo menos mais 2 ali que eu preciso salvar. Vamos sair, fugir para o campo? Sim. Mas precisamos, antes de sair para o campo, antes de fugirmos da cidade grande, antes de fugir da corrupção que está assolando a humanidade, antes que as trevas morais e espirituais que estão avançando sobre este planeta alcance toda a humanidade, antes disso tudo acontecer, temos que correr, correr em busca daqueles que estão se perdendo. E talvez aqueles são até parentes nossos, são até amigos nossos, pessoas que a gente quer bem. Não podemos fugir antes de ir atrás deles. Esta é a lição. Está pronto você para fugir para os braços de Deus agora, para estar apto para ajudar outras pessoas também a fugir.
Quando Jesus te chama e você diz que não vai, para onde você vai? Quando Jesus te chama e tu não vem, para onde vais? Então, a Flavinha vai cantar. E quando ela estiver cantando, a letra e a melodia dessa linda canção deve falar ao seu coração. Ouça o chamado de Jesus nessa música, nessa melodia, e permita que ele alcance grande vitória no seu coração nessa noite. Eu vou estar ali do lado, orando por você e orando por mim, para que nessa noite nós nos apeguemos às coisas deste mundo, que nós nos desviemos dos pecados de Sodoma, que Sodoma moderna não tenha mais poder sobre a nossa vida, que nos entreguemos inteiramente a Jesus nessa noite, que fujamos para o monte e não olhemos mais para trás. Falo para você que está olhando para trás, não olhe mais para trás. Esse momento, não deixe passar para depois. É hora de correr para o monte, de fugir para o monte, de ir em disparada a encontrarmos com Ele. É a nossa única salvaguarda. Os que continuarem na Sodoma espiritual, na Sodoma moderna, infelizmente virarão estátuas de sal. Não servirão para mais nada. Para termos vida e vida plena, precisamos agora, nesse instante, correr para Jesus. Os anjos apertaram com Ló e sua família. Fuja, apressa-te, agora, salva a tua vida. Salva a tua vida espiritual. Nesta quarentena, Jesus quer salvar a sua vida espiritual. Providenciou, permitiu que isso acontecesse para salvar a nossa vida espiritual. Aproveitemos nessa noite. Eu gostaria de você de fugir para o monte, não olhar mais para trás, se entregar completamente ao amor desse Deus maravilhoso. Quero ver a sua mão. Ok? Amém. Louvado seja Deus pela sua decisão tomada nessa noite. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, vivemos como os habitantes de Sodoma na última noite, na nossa última noite na terra. As trevas morais e espirituais estão caindo sobre o monte, sobre este mundo, de forma muito clara. Já vemos os sinais. Nos dias do dilúvio, o Senhor deu os sinais. E aqueles que fugiram para a arca ficaram salvos. Nos dias de Sodoma e Gomorra, aqueles que obedeceram ao seu sinal, fugiram para o monte, foram salvos. Nos dias dos apóstolos, quando ouviram o seu sinal se cumprir, antes que Jerusalém fosse destruída, eles saíram e ficaram salvos. Nesses últimos dias, os sinais estão apontando para a volta de Jesus. A tua palavra nos diz que devemos fugir para ti, para o monte de Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Queremos nessa noite, ó Deus, entregar nosso coração outra vez a ti. Que o Senhor nos receba em teus braços de amor, que o Senhor purifique a nossa vida e que o Senhor nos dê força para vencer o pecado, para que o pecado não tenha mais poder sobre o nosso coração. São as bênçãos que rogamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.